Muito bem, seja bem-vindo. Chegamos então ao nosso último episódio de Confissões de um Corruptor, aqui no nosso EPED 2024. Seja muito bem-vindo, chegue mais, ativa o sininho, compartilha, que mais? Comenta, peça o livro e acesse conhecerparatransformar.com.br. Então, retomando aqui a nossa trajetória do Próculo, nosso protagonista. Lembrando, né? Então, ele desencarnou lá, depois da Reforma Protestante, ajudando Lutero e Wycliffe, encarnações diferentes. E Oswaldo Polidoro não menciona a passagem pelo plano espiritual nesse momento. Ele já pula para a sua próxima encarnação, que ele vai mencionar, que é a encarnação dele com Kardec. Então já vamos direto para o texto. Walter disse, Walter, né? É curioso assim, é isso que eu falo, né? Oswaldo Polidoro ele não se aprofunda muito em detalhes ali pra gente entender a narrativa. O Walter é a primeira vez que aparece esse nome. Eu pesquisei, botava lá, pesquisar, Walter. Nunca se pareceu esse Walter, tá? O Walter, eu acredito que é o nome da encarnação dele como Lutero, que é o nome mais alemão, né? Então, acho que então estão chamando ele do nome da encarnação alemã, que só apareceu agora esse nome. Walter, disse ele, vais retomar o posto de trabalho que cumpre e compete, quer seja por motivo da lei ascensional comum, quer seja por causa das grandes faltas cometidas no tempo em que foste Próculo, um dos pervertores do caminho do Senhor, no quarto século da era cristã, sob as ordens de Constantino. Então ele fala o seguinte, tá vendo? Agora você vai ter mais uma vez uma chance de restaurar ali ainda os seus erros lá do século IV. A tua função, preparado que estás, será de servir de instrumento mediúnico. Olha que interessante. Agora você vai ter uma função diferente, ali menos racional, teórica, política. Agora você vai encarnar como médium. Porque estando as bases educativas mais ou menos preparadas pelo trabalho de Wycliffe, Hus, Joana d'Arc, Lutero e Giordano Bruno, olha que interessante como as coisas são coordenadas e planejadas, né? Terá prosseguimento a obra de restauração do batismo de Espírito Santo. Então agora a gente vai tocar ali no tema da corrupção mediúnica, da revelação. Com a renovação em base de uma grande escala mediúnica, um novo Pentecostes haverá, em maior escala, cujo segmento nunca mais terá fim, nunca mais será truncado pelas disposições humanas. E o fim deste novo surto será, começando de maneira bizonha, ir aos poucos se transformando nos altos níveis de intercâmbio do porvir. Desculpa rir, mas é que é muito engraçado, é muito legal. Não, volta um pouquinho só para eu ler de novo essa parte, que é muito bom. E o fim desse novo surto será, começando de maneira bizonha. Por favor, comenta aqui embaixo o que você acha que é começando de maneira bizonha. Eu vou dar a minha interpretação, tá? Eu acho que ele fala de começando de maneira bizonha, porque o trabalho do Kardec começa um pouco ali daquela coisa das mesas girantes, que as pessoas sentavam no lugar e as mesas levantavam. Eu entendo que é isso que ele está chamando de maneira bizonha. Achei muito engraçado como ele resolveu chamar esse momento, sem papas nenhuma na língua. Daí o mentor continua. Então, Próculo, agora como Pierre, agora esse vai ser o nome da encarnação dele na França, passa a se preparar para ser um médium junto a Kardec. Fui objeto por muitos dias. Olha que interessante, vai preparar a encarnação dele como médium, para preparar a encarnação dele como médium, hein? Fui objeto por muitos dias de aplicações magnéticas assim dispostas. Aqueles que me impunham suas mãos, preparando para o reencarne imediato, infundiam em meu subconsciente a vontade de ser fiel servidor mediúnico. Olha que interessante. A imposição de mãos está me ajudando antes da encarnação para que eu consiga me manter no meu objetivo de encarnação, entende? Ou seja, o pessoal aqui está fazendo muita força, botando muita mão, para quê? Para que eu, quando encarnar, eu tenha, de uma certa forma, ajuda para manter a minha vontade de ser um médium. Por quê? Porque vai ter muito desafio, então eu preciso manter a minha vontade de ser médium. Sem outros intentos, sem a nada mais pretender, ou seja, né, destituído de outras ambições para que ele pudesse focar no objetivo da encarnação dele. Servindo ao mundo espiritual e servindo à obra da codificação. Teria feito tudo em sentido perfeito, porque teria contrariado aqueles erros do tempo em que fora Próculo.
porque teria contrariado aqueles, porque teria contrariado aqueles erros do tempo em que fora proclo, e que tudo fizera para auxiliar na liquidação da graça trazida por Jesus Cristo. Felizmente, pelo que rendo muita graça a Deus, assim acontecera. O nascimento fez de mim um homem pobre, simples, inconscientemente agarrados a Jesus Cristo e a sua função missionária. Se antes de saborear as graças mediúnicas era apenas um bom cidadão, sem outro sentimento religioso que não fosse ler muito a Escritura. Depois de sentir em mim os primeiros sintomas espirituais exteriores, em tudo concorri para ser fiel servidor do mundo espiritual que me envolvia. A receita dos mentores espirituais era manter alto o padrão moral, atender com solicitude aos doentes, que me procuravam, e facilitar ao máximo as comunicações por meu intermédio. E daí ele vai falar um pouco desse desencarne, agora sim ele vai citar um pouco do desencarne dele, ali depois de uma vida que, segundo ele, já foi muito mais útil em termos de trabalho, enfim, já conseguindo se reharmonizar bem em relação às faltas do passado. Desencarne após uma vida de verdadeira harmonização interior e resgate de faltas passadas. Quando se apagavam as luzes do século XIX, quando nos horizontes da história os primeiros vislumbres do século XX se faziam presentes, deixei o mundo das formas densas para reentrar na esfera causal no mundo espiritual. Filho em bom estado, pois basta que se mereça o amparo imediato dos amigos, para que se considere a recompensa de Deus pelo pouco que se haja feito. Depois de enterrado o corpo, fui conduzido para o lugar onde deveria passar por um bom e reparador sono. Então tá certo, né? Então ele fez o desencarne dele depois como médium, e então um mentor dele vai fazer todo o resgate, ele vai fazer o sono reparador, então depois desse sono reparador, eles vão comentar que ele já está preparado para os próximos desafios dele. Olha que interessante, ele que encheu tantas patavinas lá na encarnação do Projeto, vamos trabalhar, eu quero trabalhar, lembra do episódio 2? Eu quero trabalhar. Olha como que aconteceu essa relação entre o desencarne e o trabalho depois dessa encarnação como médium. Deixamos, portanto, esta casa. Vamos para o nosso departamento, pois você está inscrito como seu funcionário. Faz muitos anos. A sua inscrição foi feita depois de 22 anos de trabalhos no mundo. É que no seu passado havia muita coisa a ser reparada, isto é, deveria reparar no presente há muitas lesões do passado. Quando pelo trabalho atingiu o ponto exato de reharmonização, deu-se a sua inscrição no departamento em que trabalhamos. Eu e centenas de outros. Mas não pense, enfim, que Proclo, Walter, Pierre, enfim, o nosso protagonista se livrou totalmente daquele peso que ele carregava. E daí ele vira num determinado momento, a conversa deles continua, e olha, aqui a gente está já chegando aqui nos finalmente, né? A reflexão que vai retomando lá, na nossa reflexão lá do começo do livro, lá no episódio 2. Então, e é muito importante a gente lembrar, né, que tem a coisa do esquecimento, você encarna e desencarna, e você, sempre para retomar seu passado, muitas vezes custa, ainda mais nessa situação lá que ele se encontrava. Então ele pergunta de novo, sem saber exatamente. Então, Eugênio, fui mesmo um inquisidor? Eugênio abanou a cabeça em sinal de não. Ficou muito triste e balbuciou. Olha que interessante, eu acho que para mim esses momentos mais importantes de ensinamento do livro. Não, Pierre. Você não foi apenas um inquisidor. Muitos inquisidores agiram mais tarde acreditando na justiça do Santo Ofício. Apesar de ser ele a contradição à lei de Deus, todavia tiveram suas dirimências porque encontram a instituição em pleno funcionamento criminoso, agindo como se fosse realmente uma das guardas doutrinárias. Você foi, entre muitos outros, pior do que um simples inquisidor, porque foi um dos corruptores do caminho do Senhor, né? Então, você vê o que ele fala aqui, né? Como as coisas todas têm um senso de proporcionalidade. O erro que ele cometeu lá no século IV provocou um desvio de trajetória tão grande na humanidade que a consequência natural na encarnação de muitos milhares de espíritos acontece, digamos, de maneira exponencial, né? Como se fosse uma cadeia em que você
comete um erro aqui e as coisas vão, uma reação em cadeia vai causando ali dor e sofrimento numa escala muito maior do que aquela, entre aspas, uma encarnação dele ali no século IV. E que, nesse sentido, a responsabilidade dele é muito maior. Lógico que você nunca vai dirimir completamente as faltas de quem falhou em qualquer momento, em qualquer encarnação. Você não tem como compartilhar a sua responsabilidade. Mas você vai ter a sua responsabilidade, digamos, de uma certa forma, cobrada de acordo com o grau, né, a quantidade de desvios que você causou. E nesse caso dele foi muito, muito grande. Então, para finalizar aqui a nossa trajetória aqui nesse livro, vamos então entender um pouco, no nosso quadro Um Século em 5 Minutos, o que pode ter acontecido então ali na encarnação dele como Kardec, que a gente não tem ali todas as informações, embora nesse caso a gente tenha até um pouquinho mais, tem algumas passagens em que ele conta um pouco do trabalho dele ali com Kardec, e vale a pena ler no livro com mais profundidade. Mas vamos voltar ali e tentar entender ali o contexto histórico ali do século XIX, para a gente entender a importância desse próximo momento da restauração. Então agora estamos falando de Kardec, né, encarnado aí de 1804 a 1869, e qual um contexto muito importante histórico para a gente trazer? Revolução Francesa, né, que termina ali 1799. Então, finalmente, olha isso, minha gente, após 1486 anos, há finalmente a separação oficial entre igreja e Estado. E essa separação, como sempre, não foi pacífica, foi com uma revolta violentíssima que aconteceu muito famosamente ali na Revolução Francesa em 1799. Então, o Kardec vem depois disso, né? Percebe, então, que todo aquele trabalho que você também teve ali na Reforma Protestante, ou seja, quase 500 anos, 300 anos, em que começou-se a discutir a separação oficial entre a Igreja e o Estado, só finalmente agora em 1799 que a gente consegue finalmente ir lá contra o... Agora já esqueci, né? No episódio 1, no nosso... Olha, tá vendo? Se não está escrito, eu esqueço. Não é o Edito de Milão, não é o Concílio de Nicéia. Eu vou botar aqui embaixo qual concílio que é, né? Aquele que finalmente faz a passagem ali transforma o cristianismo na religião oficial do Estado, do Império Romano. 1486 anos depois a gente conseguiu finalmente restaurar, reharmonizar aquela corrupção. Ao mesmo tempo, o que nós temos, o que está acontecendo ali na Europa, né? Nós temos plena ascensão da metodologia científica, que já estava começando lá no renascimento da Reforma Protestante, mas que agora alcança o ápice. Estamos ali evoluindo, começando a evoluir na democracia liberal, pelo menos para os países ocidentais, né? Porque assim, a democracia liberal para os países ocidentais e ainda muita colonização na África, na Ásia, nas Américas ainda ali, central ainda tem um pouco. Então, é dentro desse contexto ali histórico da Europa Ocidental em que a codificação kardecista vai acontecer dentro de uma lógica filosófica que é do estruturalismo, né? Onde nós temos, então, ali o surgimento da psicanálise com Freud, com a linguística, a semiótica, o evolucionismo com Darwin, você vai ter também a antropologia com Levi-Strauss, você vai ter, inclusive, o marxismo e o liberalismo. E o que é essa lógica estruturalista? É onde você vai estudar fenômenos da natureza e, a partir dela, você vai tirar regras gerais e você vai tentar aplicar essas regras gerais em outros contextos, em outras lógicas, para poder ter uma leitura da realidade. Olha só como você está partindo agora de um campo de conhecimento que vai ser muito parecido com a lógica de como Kardec atua em relação ao espiritismo, né? Então você tem lá o efeito das mesas girantes em 1854, logo na sequência ele já começa ali o trabalho com a psicografia, e o Kardec ele vai fazer um trabalho muito parecido com esses outros grandes campos do conhecimento em relação ao espiritismo, né? Nessa evolução do nosso pensamento espiritual do planeta. Ele vai começar a tentar entender,
ele vai tentar codificar, ele vai tentar falar, tá, então isso aqui é isso aqui, aquilo lá é aquilo lá, vai começar a tentar dar nome aos bois e vai tentar deixar isso numa estrutura replicável de ensinamento, eh, possível de ser mapeado, compreendido, não só do ponto de vista da fé, mas de uma estrutura de um pensamento, mais parecido com aquilo que está sendo formalizado no conhecimento, principalmente ali ocidental, ali Europa e Américas. Ele vai fazer então uma compreensão racional sobre como que a mediunidade, funciona, e ele vai, a partir da mediunidade, tentar entender então como o plano espiritual funciona. Então, a partir dali, você vai ter, por exemplo, o Livro dos Espíritos, em 1857. Você vai ter também a Bíblia dos Espíritos, onde ele vai fazer o mesmo tipo de reflexão agora sobre o texto bíblico, né? E daí ele vai, então, ali revelar a existência de um plano espiritual que é adjacente, de uma certa forma, semelhante ao plano carnal, certo? Então não é um plano espiritual idealizado, né, etéreo. Não, é um plano espiritual, é a continuidade da vida, da existência, e é isso que os espíritos estão nos informando de lá para cá. E essa restauração, então, ela finalmente eclode num novo Pentecostes, né? A partir dali, é isso de fato que a gente tem também uma partezinha lá, vem da Inglaterra, e daí vem com. Teve também uma parte desse tipo de trabalho lá na Inglaterra, e depois vem com tudo aqui para as Américas, e vem para o Brasil, em que a gente faz essa compreensão mais racional sobre a mediunidade, e a gente tem, de fato, um grande derrame, aí, mais uma vez, de dons, e agora dessa forma que se fala assim, né? Sem interrupção, é total e absoluta. E que é muito importante que a gente compreenda que tem essa lógica daquilo que a gente vem trabalhando ao longo de muitos anos na obra de Oswaldo Polidoro. Essa visão de que a mediunidade não é uma coisa excepcional, né? Não é uma coisa, né, de alguém que é, como diriam, né, ungido ou especial perante Deus. É uma coisa que é para voltar naquele cristianismo primitivo, né? É uma coisa natural. Todos nós podemos desenvolver de acordo com as nossas características, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas condições. Então, não é uma questão de mágica, não é uma questão de magia, é uma questão de desenvolvimento íntimo natural. Assim como a gente tem traços da nossa personalidade, assim como a gente tem características que são nossas, a gente também, cada um tem a sua mediunidade para cada um de nós tem a sua mediunidade para aflorar, para desenvolver, né? Então, muitos centros nascendo. Então, você também tem candomblé, e você também tem umbanda, e você tem, de uma certa forma, a popularização total ali da mediunidade, e começa ali com Kardec, ali naquele momento, dentro, nessa nossa perna ocidental, é sempre bom a gente dizer, né? As verdades espirituais estão espalhadas no planeta, né? 2/3 da humanidade moram, vivem num pedaço do planeta que vai ali da Índia até a China, ali junto com Bangladesh, Paquistão. Então tem muita coisa acontecendo em muitos lugares, e a revelação está em todos os lugares. E a gente sabe disso. As pessoas desenvolvem da maneira como elas podem, da maneira que é possível para elas trabalhar na encarnação, mas o que a gente sabe é que a mediunidade está disponível para toda e qualquer pessoa que esteja com essa condição e com essa responsabilidade de desenvolver. Para finalizar a nossa série, então, vamos fazer a leitura desse último trechinho de Confissões de Corruptor, que também é muito bonito como ele encerra ali. Esse não é a última parte do livro, mas eu acho que esse era um texto interessante para a gente encerrar a nossa série. Aí tendes o que fizeste no passado pelo presente, e o presente como é em virtude do passado. Tendes a história da humanidade, pois que tudo se resume em marchar do indivíduo para a coletividade, encontrando nessa soma dos erros ou dos acertos dos indivíduos em particular. Quem somos? Somos o passado, somos o presente e seremos o futuro. Como viremos a ser? Viremos a ser como nos fizermos. Qual o entendimento ideal? Ideal é um entendimento que reflete a sabedoria da lei, do amor e da revelação. Ideal é cultivar as verdades fundamentais, os valores da consciência e os poderes da inteligência.
Então é isso, minha gente. Para mim foi pô, um prazer e uma honra ter a chance de passar aqui para vocês um pouquinho dessa obra de Oswaldo Polidoro, ter a oportunidade de pensar, de refletir sobre esses assuntos, fazer essa ligação, que é uma coisa que eu gosto muito, essa ligação entre a história, os contextos políticos, os contextos sociais que estão acontecendo em cada época, e como isso foi se desenvolvendo ao longo da nossa história, e a gente pode dizer também se orgulhar, porque a gente, como humanidade, conseguiu. Sim, nós erramos, a gente pegou ali algo que nos foi entregue no cristianismo primitivo e a gente conseguiu deturpar, corromper, porque a gente fica o tempo inteiro falando do Próculo como se fosse outro, mas Próculo somos nós todos que participamos de todos esses momentos da história da humanidade, e a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, restaurar aqueles erros dos passados, erros históricos importantes, e chegamos aqui agora em que a gente pode conversar sobre isso com liberdade, que não precisa mais ser escondido. Hoje em dia, sim, ainda existem perseguições religiosas no planeta, são muito graves, são muito sérias, e que a gente precisa estar sempre muito atento a isso, mas querendo ou não, hoje nós estamos num momento melhor, em que a gente pode ter a nossa prática espiritual com liberdade, cada um de acordo com as suas possibilidades, com a sua ideologia, com seus pensamentos. Então, de qualquer forma, é sim um momento mais feliz dessa humanidade nesses termos. E ainda tem muito trabalho pela frente, essa que é a verdade. A gente tem muito mais o que aprender, a gente tem muito mais o que estudar, a gente tem muito mais o que praticar, e esse é um caminho que todos nós vamos fazer juntos, e esse é o convite que a gente deixa para vocês aqui sempre nessa série. Aprender juntos e continuar evoluindo. Muito obrigado, esse é o EPED 2024, por favor, compartilhe esse conteúdo, curta, para quem você quiser, para quem você gostar, manda esse conteúdo. Um abração para todo mundo e até o próximo livro.